O processo de envelhecimento não é algo que agrada o ser humano, muito pelo contrário, quase todos temem essa fase da vida, né? Seja pela perda da força física ou aspectos sociais, psicológicos e uma série de outras coisas. Nesse bloco a gente vai discutir se é possível envelhecer com autoestima, qualidade de vida, tendo realmente toda uma utilidade de vida nessa fase que é também muito bonita, o que é conhecido como terceira idade. Envelhecer é um problema aqui nesse sofá, não? Não sei porque eu fui chamada para esse programa. Não entendi, Hélio, a pauta que me deram. Eu fui explico para você. convidada. É porque desde muito jovem a gente tem que começar a se preparar. Ah, agora eu gostei. É, Então por eu isso. participo. Olha, Feliz. vai, que boa essa saída. Saiu bem. Saiu ótimo aqui, né? Eu não tenho, eu vou falar por mim, eu não tenho muito medo, até porque eu acho que eu sou um velho meio precoce, assim, Você sabia? fala isso com tanto orgulho, Não, né? é porque eu sou meio velho. Tipo, por exemplo, as pessoas vão pra praia e geralmente a galera quer ficar nadando, se divertindo e tal. Eu quero ficar sentado lá, lendo e comendo alguma coisa ali. Eu nem entro na água se Não, precisar. isso é sedentarismo. Eu acho que isso não é sinônimo de Talvez, mas velhice. eu me sinto meio um velho, assim, tenho umas rugas, desde que eu tenho 12 anos de idade, tem pé de galinha Ah, por já, favor, tá enorme. essas Não rugas precisa aí. falar sobre isso, né, Leite? A gente pode também pular esse assunto, entendeu? Mas eu quero fazer uma confissão aqui. Opa. O ano passado, eu fui ao oftalmologista porque eu estava com uma dificuldade para enxergar, entendeu? Tava tendo algum problema, Hélio? O braço estava ficando curto? Tava Entendi, curto, as entendo. placas assim na rua eu já não estava vendo mais, eu falei, acho que eu tô à com algum noite, problema. E fui ao oftalmo, mas eu tive a infeliz ideia de levar os meus filhos juntos. No. E quando eu cheguei lá, a médica olhou para mim, fez os exames, tudo, né? Ela disse assim, sabe o que é? Quando a gente chega nos 40, isso sempre acontece. Eu queria morrer. Como assim, quando a gente chega nos 40? Que absurdo falar uma coisa dessas. A gente começa a perder visão. E agora eu já estou com 41, já vou fazer 42, então a visão está diminuindo rapidamente, sabe? Então essa ideia de envelhecer... Você viu que você estava no pico e... E é muito Começou a rápido, ladeira. Zaine, você vai chegar lá. Senhor, É faltam 10. muito rápido, é muito rápido. Então, essa ideia de você envelhecer com qualidade de vida, envelhecer com saúde, é uma coisa que a gente tem que pensar bem antes mesmo. É. Quando a gente chega, quando passa dos 40, dos 45, dos 50, o negócio só desce, só vai, entendeu? Eu acho que o grande lance dessa história da gente ser feliz com o envelhecimento é aceitar que isso vai acontecer. Não tem jeito, não tem volta, E né? que bom que aconteça. Quer dizer que você teve a oportunidade de viver várias fases da vida. É igual você falou dos 365 dias do ano. Você pensa assim, eu tenho 365 dias. A gente sempre pensa que vai ser jovem, né? Para sempre. Ainda tem muito tempo. A gente acaba não se planejando porque a gente quer viver o agora. Só que assim, eu acho que tem uma coisa social que enfim, a palavra social já define, as pessoas, eu acho, não estão preparadas para receber a terceira idade. A sociedade não está preparada. Então, tem muito descaso, ele se sente à margem, né? A pessoa que já está idosa. De repente, não tem tantas atividades assim. É claro, depende do contexto onde cada pessoa mora, óbvio. Então, esse processo de rejeição é muito forte. Até mesmo da família. Porque, por exemplo... o idoso, ele já sabe que ele já não vai fazer parte muito dos passeios, porque tem coisa que ele não vai poder ir. Já começa a ficar mais distante. Mas ele então, pode fazer parte de outros passeios, porque tem bastante aí tempo. já entra questão de aprender a aquelas valorizar, né? dicas, já entra aquelas dicas de preparação para o envelhecimento. Mas assim, eu acho que o que mais dá medo é isso. É saber que de repente o filho não vai cuidar, o filho não vai querer envolver em todas as questões sociais. A própria sociedade já te olha diferente. Tinha vou uma dizer- propaganda que dizia isso, né? Um tempo atrás na TV, que rodava. Era o filhinho e o avô estavam na sala e a mãe estava conversando com a criança e dizia, sei lá, tá o sapato velho, joga fora. Isso, velho, joga fora. é. E o menino olhava para o vovô. Passava E aqui o na Novo vovô, Tempo. mãe, é velho, joga fora. E a gente fica naquela, né? Porque é o que a gente fala hoje na sociedade, né? A mídia prega isso. O que é velho não serve. Então, há pouquíssimo tempo a gente começou a falar na terceira idade como sendo a melhor idade. E desenvolver políticas públicas para que as pessoas, quando chegarem nessa idade, elas tenham condições de viver com qualidade. Né? Então, nós ainda não estamos preparados para viver ou para aceitar os nossos idosos da forma como eles devem ser e como eles merecem. E eu acho Isso é que verdade. essa questão que é social, ela acaba se tornando também individual. A gente tem uma visão onde a gente não quer chegar lá. Por quê? Porque a sociedade ela é toda baseada num processo, enquanto você está trabalhando, gerando Ativo. lucro,
ativo, você está valendo alguma coisa. Quando você não tem mais essa possibilidade, você não está. Então, o que acontece? É uma aparência física que não é o perfil de imagem que você vê como ideal na mídia. Então, você já não tem aquele rosto, aquele corpo que é o padrão de beleza. Você não tem mais a força e a disposição física dos anos que foram de ouro, dourados, que você vai se lembrar por toda uma vida. E você não tem mais uma prática profissional ou mesmo uma responsabilidade dentro de casa ou gerindo a estrutura de uma família como antes. Agora, existem coisas que são próprias para essa idade. E eu acho que existe um processo de escravidão muito grande, que é sempre tentar se manter o mais jovem possível. Isso é muito real, né? É porque a gente vive na era do descartável, né? Tudo é descartável. Minha avó dizia que antigamente os guarda-roupas, né, os roupeiros, você comprava, eles duravam a vida inteira. Uma geladeira durava a vida inteira. Hoje, 6 meses, 8 meses, 1 ano, você tem que trocar porque não funciona. Então, a gente leva essa ideia do descartável, da obsolescência programada, para as pessoas. Pro físico, né? Exato, para o pessoal, para os relacionamentos. Então, a gente troca de namorado muito rápido, a gente troca de marido muito fácil, a gente troca de emprego não com tanta frequência, porque o mercado não absorve. Não tá podendo. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente acaba descartando os nossos idosos, as pessoas mais velhas também, porque a gente não consegue absorver a importância que eles têm, o que eles podem nos ensinar e de que forma a gente pode continuar convivendo com eles, com novas atividades, com propostas de viagens diferentes, atividades em família, novas opções de mercado de trabalho. Então, tem uma série de coisas que a gente ainda não despertou. Eu acho que estamos caminhando para isso, porque não somos mais um país de jovens. Né? Já somos um país somos uma nação que tem envelhecido. E velhos, exato. Sabe que Inclusive, só para emendar aqui, desculpa, esse envelhecimento, hoje a gente já tem 12%, né, dos brasileiros são idosos, que corresponde a 23 milhões de pessoas. Muita gente. E há uma prospecção que nos próximos 20 anos essa porcentagem triplique. Então, eu acho muito relevante isso que você disse, da sociedade num todo se preparar. Porque daqui a pouco a gente vai ter muita gente idosa. E aí? E aí, por exemplo, no caso específico do Brasil, o que a gente vê é o descaso com os velhos. E aí, assim, eu gosto da palavra velhos. As pessoas não gostam de usar a palavra velhos. Aí inventam a melhor idade, a terceira idade, que já é, para mim, uma forma de preconceito contra o velho. Não pode dizer que é velho, porque velho é coisa ruim, velho é coisa feia. Então não serve mais. Não serve, vamos falar que é terceira idade para dar uma melhorada, mas não muda a condição. É terceira idade, mas continua sendo massacrado por uma aposentadoria que não cobre a necessidade básica de sobrevivência. Mas vamos tratar de terceira idade, não é velho. Por favor, você é da melhor idade, mas não tem condição alguma de ser atendido por um plano de saúde, por exemplo, porque no plano de saúde fez 60 anos, você vai por um preço lá que é impossível de um cidadão comum pagar. Impossível. Mas tudo bem, você não é velho, você é só terceira idade. A nossa forma de respeitar você é chamar você de terceira idade, mas não dá nenhum amparo, nenhuma condição de esse da terceira idade conseguir sobreviver com dignidade. E viver essa tal da melhor idade. E viver a melhor idade. Que melhor idade? O camarada tem 70 anos e ainda tem que trabalhar. Quantas pessoas vocês já viram aí na rua, visivelmente velhas mesmo, e tendo que empurrar um carrinho de latinha, um carrinho de papelão, para tentar, de alguma forma, ter uma subsistência, porque ganhar os R$900 da aposentadoria não serve, não é suficiente. Quando conseguiu se aposentar. Porque, né? Muitas dessas pessoas não tiveram condição de ter um emprego com carteira assinada e contribuir com a Previdência, então chegam no final da vida e vão continuar trabalhando até morrer. É um absurdo, muito cruel, mas é terceira idade, não vamos chamar de velho para não ser ruim. É a melhor idade. A melhor idade. Agora, eu ia comentar uma coisa que é assim, né? Essa dificuldade de aceitar o envelhecimento, que você não tem como fugir disso, e se adaptar para isso, pode ter consequências muito, eu não diria apenas traumáticas, às vezes até meio vergonhosas para a pessoa que não aceita isso. Você estava falando, por exemplo, pessoas que querem manter uma aparência de jovem, mesmo já ficando velhas. Aí começa a fazer um monte de cirurgia plástica, não sei o que lá. E aí você vai ver uma velhinha lá de 80 anos, tá com a cara toda puxada assim. Tá, sem qualquer identidade. Não tem identidade nenhuma, é um negócio assim que você fala, gente, pra que isso, Mas sabe? olha, eu tava lendo uma entrevista de uma apresentadora de televisão, ela já está numa idade um pouquinho mais avançada e ela estava falando do treino frequente que ela desenvolve. Ela treina diariamente, né? Treino no sentido de exercício físico, e o objetivo dela
é ter um corpo hoje melhor do que ela tinha quando estava na casa dos 20. E ela falou, mas isso me custa um preço muito alto, eu estou sempre muito cansada, inclusive a minha resistência é até baixa, eu fico gripada com muita facilidade. Gente, eu li isso e eu achei a coisa mais triste que eu já ouvi na vida. Ela porque a se pessoa impõe essa condição, a né? pessoa está aprisionada. Esse assunto, esse tema, ele envolve dois aspectos. Esse da prisão que você fala, né? Nós, a mídia, a sociedade não aceita o velho. O velho é feio, o velho é descartável. Então, você tem que se manter novo a maior quantidade de tempo possível. Por isso, as cirurgias plásticas e muitas outras coisas. Mas tem um outro aspecto que esse não aceitar o velho também esconde. É o medo da morte. É verdade. Quando eu envelheço, eu me aproximo da morte. Está na ponta ali, né? Exatamente. Daí, a minha vida, o que serviu? O que foi? O que eu fiz dela? Né? Eu vou morrer, vai acabar tudo. O que vem depois? Então, tem esse contexto que envolve a questão do me manter jovem. Né? Então, a gente acaba, às tentando vezes... manter a morte mais Exatamente. longe, né? Enquanto eu estou jovem, enquanto eu estou bonito, apresentável, a morte não se aproxima de mim. Porque depois da morte eu não sei o que tem. É uma ilusão, Exatamente. inclusive. Então, a isso. nossa Exato. geração está comprometidíssima, porque, assim, eu tenho essa sensação, e acho que é uma conversa meio comum assim, entre as pessoas, que o tempo parece que passa muito rápido, mas acho que é porque a gente vive numa era em que a gente faz muitas coisas, a gente está bastante acelerado. Então, essa noção do tempo é diferente, sei lá, de quando era da minha avó, entendeu? Que ela via o sol nascer, o sol se pôr, aquela coisa toda. E como você falou, né, passa rápido, ainda daqui a pouco você está com uns 40. Gente, a gente precisa se preparar de alguma forma, porque de repente, a hora que a gente abrir os olhos, está lá, e a gente não se preparou, de repente, para aquele momento, né? Por isso que eu falo que a nossa geração vai sofrer, porque quando ela acordar, ela já envelheceu. E essa questão da gente não se preparar e não ter tempo, também é uma forma de não pensar sobre isso. Né? Então, se a minha vida é uma Retarda. correria, é uma agitação constante, eu estou sempre com milhares de atividades e milhares de coisas, eu não paro para pensar, eu não vejo o sol nascer nem ele se pôr, então eu não tenho tempo para pensar que eu vou envelhecer, ou que eu posso vir a morrer. E é não interessante tenho, pensar não me nisso, porque agora, planejo. só fazendo uma divisão técnica, na primeira idade, a gente está se preparando para a segunda idade, que é extremamente produtiva. Né? Qual é a segunda idade? Ah, interessante isso aí, né? A segunda idade é aquela idade onde você já trabalha e tem o seu sustento. Ok, você é o adulto. Você é o adulto. E a primeira idade é onde você é criança, jovem, Tem se preparou para adolescência, isso. E pra aí, estudar. o que acontece? A primeira idade é toda dedicada ao que você vai fazer na segunda idade, né? Então, tem a educação formal dentro de casa, tem você se preparar a todo momento, fazendo uma graduação. Hoje em dia, a pós-graduação é parte fundamental disso, uma segunda língua, para você usufruir de tudo isso nessa segunda idade. Mas a segunda idade deveria ser o momento de você se preparar para o que vem por aí, para a terceira idade. E como é que você se prepara? Eu acho que tem várias coisas. Tem você começar a cuidar da sua saúde, porque daqui a pouco ela vai precisar dos recursos que você, na verdade, só está gastando agora. Você preparar a sua mentalidade para saber que a sua vida não é dedicada só ao trabalho. Eu acho muito triste quando você conversa com porque alguém... quando ele acaba, e aí? Você A pessoa se aposenta e aí ela perde só o gosto pensa... pela vida. Exatamente. Por quê? Só fez isso a vida Só inteira. fez isso, não desenvolveu outros olhares, não desenvolveu outras coisas que são importantes, como família e, sei lá, várias coisas que podem Amizades acontecer mesmo, Gente, né? nesse relacionamentos, momento. Esse né? assunto tá mexendo muito comigo. Depois de Tá ficando dezembro, mexido. que eu virei para casa dos 30, a gente começa a pensar muito. Porque você vê que agora o tempo já não é mais aquele, entendeu? Você tem que... O corpo seu já não é mais o mesmo, né? Tudo É uma muda. senhora, gente. Estamos aqui A Tudo jovem muda numa senhora, né? conversa. ouvindo os O relatos. já não é mais aquele, meu neto. Eu acho que vocês homens não têm muito isso, mas eu sei lá, eu já conversei com algumas amigas e várias outras meninas assim, essa questão da mudança para entrar na casa dos 30, mexe com a gente. Agora uma pergunta, Wagner. É possível pular da primeira idade para a terceira? Porque eu acho que é o meu caso. Eu já pulei. Talvez eu mentalmente aconteceu, entendi, né? Acho que é isso. Eu sou um mas velho. fisicamente ele não. tem muitas brincadeiras assim, parece que tem uns 17 anos, então ele transita entre as Então, duas é porque eu não idades. tive a segunda É ainda. primeira com a terceira idade. Elas são Tem muito um parecidas lapso em aí. algumas situações, inclusive. Mas esse negócio de condicionamento mental, né, psicológico, a primeira, a segunda, a terceira, você estava falando, eu estava pensando, quando a gente está na primeira idade, a gente se prepara para a segunda. Ou seja, você não está aproveitando efetivamente a primeira porque você pensa no futuro. Isso. A segunda idade, né? Quando você está na segunda, você não pensa na terceira, você volta para o passado. Porque você quer continuar jovem.
né? Então você não começa a se preparar, atividade física, como você falou, questão da alimentação, os relacionamentos, nutrir as amizades, né? Porque a amizade exige tempo, exige dedicação. Então a gente não adianta ter amigo. Nessa Porque a se gente tem que você sair não mais tem- juntas, né, Sim, Sane? Tem que fazer mais alguma sim, coisa. Bettina, porque a nossa Porque amizade tá- tem que durar depois que a gente Exato. estiver trabalhando. Bom, então, depois de desabafo... não só podemos falar da terceira idade, mas como o terceiro bloco deste programa Acabou? acabou. Puxa, já? Que rápido. Betina, você pode voltar mais vezes? certeza. A gente vai ter que esperar 3 anos ou você pode Não, voltar? não, já vamos 3 jantar anos, festa. Foi muito bom. Parece que você sentou nesse sofá a vida inteira aqui. Gente, estou em casa. Muito obrigada pela acolhida de vocês. Muito obrigado Foi mesmo. ótimo. Gente, até semana que vem, então. Até semana que vem. Ó a listinha, hein? Faz tudo dar certo aí. Tchau, até semana que vem.